O anime começa com o nosso prota dizendo que estava com fome, mas se voltar para casa não vai ter ninguém. De repente um monte de pessoas sai correndo de algum lugar, esbarra no prota e ele deixa o celular cair. Um homem com uma faca tenta atacar ele e ele foge. Só que o homem vai pra cima dele, das garotas, quer dizer. E ele protege elas e manda elas correrem e fugirem. Só que de repente o homem tinha acertado ele. E ele começa a morrer. As garotas vão correndo ajudar. E o cara do dono da loja também vai ajudá-lo. Só que parece que ele tinha morrido. As garotas começam a chorar. E o prota renasce. O prota renasce num lugar, uma casa linda, deslumbrante. E ele não sabe onde está. E o empregado está limpando um jarro. E a mulher que estava segurando ele disse se lembra da mamãe. E a empregada acha ele muito fofo. E ele percebe que está mudado. E ele fala e começa a correr. Ele fica muito assustado com o seu reflexo, muito assustado, perguntando quem era aquele. Quem é aquele? E aqui tá uma parte da abertura. Eu vou tocar a abertura um pouquinho pra vocês. Basicamente são partes do anime que ele conhece umas pessoas lá, compra um colar. E tem um monte de cara olhando pra ele. Uma mulher toma espadas e... E eu acho que ele é um príncipe, porque, bem, ele tá lutando com uma roupa bem nobre, junto com um monte de garotas e... É praticamente isso a abertura. Ele fica dizendo fecha, abre, quando fecha e abre suas mãozinhas. Enquanto a empregada conversa com sua mãe. A mulher, que parece ser sua mãe, diz que sua febre baixou. A empregada se chama Silva e ela vai trazer uma sopa pro prota. Silva fecha a porta e o prota fica sozinho. E o prota fica falando que a outra empregada é sua empregada e aquela rainha é sua mãe. Ele fica muito assustado com sua aparência, pensando que morreu. Ele percebe que ele renasceu em outro mundo. Ele descobre que morreu e renasceu com um flashback. Ele diz que se ele renasceu, ele precisa saber mais sobre ele mesmo nesse mundo. E ela chega dizendo que essa é sua sopa. Ela fica assustada com o que ele está fazendo. E ela diz que ele está sujo e vai limpar ele. Ela vai dar a sopinha pra ele e ele acha muito gostoso. Com uma carinha de quem estava com fome. Ele diz que não consegue sentir o gosto da carne e dos legumes no pensamento. Ela faz tom, tom, tom. E ele pergunta o que está acontecendo. E ela disse que ele, para ser um bom menino, e soltar uma rotinha. E ele diz que nem sabe se é para soltar uma rotinha. E ela disse que é. Ela quase colocou ele para dormir mesmo. É o que ele diz. Ele está sentadinho numa mesa junto com seu pai, sua mãe e o que parece ser sua irmã. Uma tal de Maria e seus dois filhos. O prota fala, e uma menina parece que ser sua irmã. Chega com ele. E ele fala que pelo visto é ele que protege a fronteira dos ataques. E mostram. E tem monstros. E ele fica todo animado enquanto a empregada fica dizendo pra ele: não tem medo. E também tem magia. E ele fala: você disse magia? E aí diz que disse isso mesmo, magia. Ele percebe que não consegue ler nada que tá escrito. No outro mundo, eu perdi. Eu não tinha nada a perder mesmo. O homem chega e percebemos que era só um flashback. E a garota que parece sua irmã ainda está lá. A mulher fala que talvez ele seja super dotado. A empregada fica super animada enquanto ele a elogia.
O homem fala algumas coisas e a mulher também. E ele começa a ficar nervoso. A empregada pensa que ele tá com fome e dá uma madeira pra ele. E ele diz que não está com fome. O homem pergunta se ele quer se tornar alguém independente. A mulher diz se ele está interessado em magia. Inclusive, esse episódio continua na próxima parte.